Vamos começar com o tema Sacrifício da Própria Vida. Mensagem de São Luís, como eu falei, ditada em Paris, 1860. É feita uma pergunta ao Allan Kardec. Neste caso, é o Allan Kardec a pergunta aos espíritos. Ele fala: aquele que está desgostoso com a vida, mas não querendo se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha, com o propósito de tornar útil o seu gesto? São Luís responde: quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar a sua vida e, portanto, há a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. É apenas uma desculpa para disfarçar a sua ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir a seu país, procuraria viver defendendo e não morrendo, pois uma vez morto, ele não servirá mais para nada. A verdadeira dedicação consiste em não recear a morte quando se trata de ser útil, enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da vida, se isso for necessário. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Outra pergunta que o Allan Kardec faz a São Luís: um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Isto pode ser visto como um suicídio? O espírito de São Luís responde: a partir do momento em que a intenção de procurar a morte não existe, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, embora haja a certeza de morrer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Muitas vezes pode querer levar a prova da resignação até às últimas consequências quando um acontecimento inesperado afasta o golpe fatal. Muito bem, aqui São Luís faz uma clara distinção. Aquele que se expõe a um perigo, sabendo que pode desencarnar, que o seu corpo físico pode morrer, mas se responde a esse perigo com essa intenção, disfarçada de algum auxílio a alguém ou a alguma causa, na verdade ele está procurando o suicídio. Ele não tem coragem de se suicidar a si mesmo e então procura alguma situação perigosa para que algo ou alguém possa fazer isso por ele. E muitas vezes mascara essa situação como achando que estava a fazer alguma coisa útil. Mas aí há claramente a intenção de se suicidar ou de se expor a uma situação em que pode desencarnar. Então aqui não há virtude, aqui não há altruísmo. Aqui há a intenção de se suicidar. E nós já sabemos que o suicídio é um crime perante as leis divinas. Como eu falei na aula anterior, os 10 mandamentos, está lá bem explícito: não matarás. E procurar se matar direta ou indiretamente é um crime. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida, nem a de ninguém. Então, mas, ao contrário, existe uma grande virtude, existe uma grande sabedoria e principalmente desprendimento, que é um momento em que a pessoa se esquece de si mesmo para salvar alguém, se expõe a um perigo, sem segunda intenção, para auxiliar alguém. Podemos pensar no caso dos polícias, os polícias que se expõem ao perigo todo dia para trazer a ordem, para muitas vezes combatem situações de perigo, para trazer a segurança às pessoas. Podemos também pensar nos bombeiros que se expõem ao perigo, dos incêndios de edifícios que podem derrocar, podem cair, se expõem a situações de perigo para salvar outras vidas. Realmente essas pessoas têm um mérito, porque elas esquecem de si mesmas e trabalham para ajudar outras pessoas, até mesmo para salvar a vida dessas pessoas. Nesses casos não há intenção de suicídio. Essas pessoas se expõem a um perigo, aceitam esse risco, que é a sua profissão, porque têm um ideal de ajudar as outras pessoas. Claro, falando de maneira geral, não é? Pessoas egoístas e pessoas que podem estar numa profissão sem um propósito altruísta pode acontecer, não é? Em todas as situações. Mas falando de maneira geral, os polícias e os bombeiros expõem-se a perigos e podem perder, sim, a própria vida e às vezes vida material, o corpo físico, e às vezes isso acontece para poderem proteger as pessoas, para trazer auxílio às pessoas. Aí existe verdadeira virtude. Mas como São Luís disse, se alguém se expuser a um perigo sabendo que pode desencarnar e tiver essa intenção no seu pensamento,
aí ela vai ser considerada como suicida indireto. Ela não tirou a sua própria vida, não teve essa coragem, mas se expôs a uma situação com essa intenção. Neste caso, a intenção é tudo. A intenção é que conta. E ela parte para o mundo espiritual e perante a lei divina ela é um suicida indireto. Procurou os meios de perder o corpo físico, de desencarnar. Então tem essa diferença muito grande. Podemos também ver a situação de Jesus. Quando Jesus desencarnou na cruz, ele aceitou passar por esse sacrifício, ou seja, o sacrifício da sua própria vida material, do corpo físico. Para quê? Para trazer lições para a humanidade. A lição do perdão, que até mesmo nas situações mais extremas devemos e podemos perdoar. Também para ensinar a tolerância para com os outros, tolerância para com a ignorância e para com a violência das outras pessoas que estão muito atrasadas espiritualmente e não conseguem dar mais de si, é aquilo que elas têm para dar. E Jesus ensinou que mesmo nas situações mais aflitivas, nós nunca devemos perder a fé. Jesus teve uma fé enorme, acreditando em Deus, obedecendo ao plano divino, para nos despertar a consciência da humanidade e principalmente para ensinar ao ser humano como conduzir e ter uma vida feliz. Porque é isso, alguns julgam erradamente que Jesus veio para limpar os pecados da humanidade. Esse pensamento é totalmente errado. Jesus nem ninguém vem para limpar os pecados da humanidade. Os pecados ou as más condutas pertencem a cada um individualmente. Nenhum ser vem aqui para tirar essa carga das pessoas. Cada um é que se deve transformar a si mesmo. Então Jesus veio trazer um método, que é o seu Evangelho, para que as pessoas façam essa transformação interior. Ele não vai carregar nas costas os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas. Não é isso. Ele veio trazer a ferramenta, que é o Evangelho, que nós podemos aplicar no nosso dia-a-dia e podemos transformar o nosso espírito. Podemos transformar o nosso dia-a-dia, aprendendo a viver com gratidão, com alegria, com completa fé em Deus e com resignação quando os sofrimentos vêm até nós, aprendendo a tirar as lições deles e a ser resignado. E neste aspecto, resignação não significa ficar parado, sem transformar as situações. Tem certas situações que, se nós não conseguirmos transformar, é porque tem ali um aprendizado para nós. E o mais importante é não entrar em revolta, nem em desespero, fé em Deus absoluta. Jesus vem ensinar todas essas coisas. Aí está. Alguns afirmam, porque é que Jesus não fugiu quando as autoridades romanas estavam atrás dele? Com certeza Jesus poderia ter fugido e salvado a sua vida material, mas essa não fazia parte da sua missão. Jesus, como o avatar divino, veio para despertar as pessoas, dar-lhe as ferramentas, cada um pode evoluir através do Evangelho, trazer essa mensagem de esperança e de união com Deus. Então ele tinha que passar por esse momento da crucificação. Ele aceitou essa situação antes mesmo de encarnar aqui e ser conhecido como Jesus. Ele, como ser angélico, é um anjo, aceitou essa missão e já sabia dos perigos e daquilo que ia enfrentar. Ele aceitou isso porquê? Porque é um ato de amor, é um ato altruísta, não pensando em si próprio, mas pensando pelo bem da humanidade. Ou seja, eu posso trazer, eu falando como se fosse eu posso trazer a luz e trazer o exemplo para uma humanidade que ainda é muito atrasada espiritualmente, que ainda tem muitas dificuldades em entender as coisas do espírito, as coisas da espiritualidade. Então ele serviu como se fosse um despertador psíquico. Ele veio para despertar a nossa consciência, para que nós também saiamos das trevas, da escuridão e aprendamos a ver a luz e principalmente para que nós trilhemos um caminho mais feliz. Então esse foi o sacrifício de Jesus. Jesus não procurou a morte, desencarnar, morrer no corpo físico, de forma egoísta. Eu agora vou sair daqui, eu não suporto esta humanidade, eu não sou daqui, então eu vou desencarnar depressa, que é para o meu espírito se libertar do corpo. Não. Não foi essa a intenção. Às vezes o ser humano é tão duro e frio de sentimento, que às vezes esses seres, esses avatares, esses missionários divinos, precisam de ir até ao extremo para que o ser humano possa despertar. Às vezes ele está tão pesado, tão adormecido espiritualmente, que tem que ser essas situações extremas para que ele possa acordar. E com esse grande exemplo de Jesus, muitas pessoas ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, até aos dias de hoje, despertaram para uma vida mais elevada. Despertaram para uma vivência de maior comunhão com Deus, de maior aproximação com Deus, de maior harmonia com o seu próprio espírito, mas não podemos esquecer que Jesus não veio para carregar os pecados de ninguém
como é falado e é ensinado em algumas tradições cristãs. Não, isso não é verdade. Cada um é responsável pelo seu próprio karma, por aquilo que faz, e só cada um de nós é que pode resolver e se transformar a si mesmo. Então Jesus foi a luz que veio iluminar o mundo. E isto em sequência do assunto que é o tema desta aula, que é o sacrifício da própria vida. Como eu falei anteriormente, aqueles que procuram situações de perigo e em que podem desencarnar são considerados suicidas indiretos, principalmente se eles tiverem esta intenção. Até porque eles não têm a coragem de se suicidar, querem encurtar a sua vida aqui, se aborreceram com o dia-a-dia e querem desencarnar achando que vão encontrar o nada, o fim, que não existe. Nós vamos sempre encontrar a vida. Essa é uma constatação. Por mais que fujamos da morte, nós vamos sempre encontrar a vida. Mas é isso, todo aquele que se expõe a um perigo com a intenção de desencarnar, de morrer, vai para a espiritualidade e é considerado como um suicida indireto. Mesmo que ele não tenha feito por si mesmo esse suicídio, por lhe faltar coragem, ainda assim procura um meio indireto para acabar com a sua própria vida. Também são considerados suicidas indiretos aqueles que maltratam o próprio corpo e que acabam com a sua própria saúde. Através dos vícios, através da falta de cuidado, da falta de higiene, através do descuido, da indisciplina, também podem partir para o plano espiritual e, perante a lei divina, serem considerados suicidas indiretos. Porquê? Porque envenenaram o seu corpo com o tabaco, as drogas, com o álcool, com o excesso de alimentação e com todo o tipo de coisas. E essas pessoas serão chamadas à responsabilidade. Porquê? Encurtaram a sua própria existência terrena, encurtaram a própria vida que tinham aqui, ainda poderiam ter vivido mais uns anos que ia servir para o seu próprio aprendizado, e com isso tudo fizeram um atentado contra a vida. Isso é um atentado contra a vida em geral. Ou seja, eu atentei contra mim próprio e reduzi os meus anos de existência aqui terrena que me iam permitir evoluir como espírito. E então é isso que é cobrado, digamos assim, às pessoas que não se cuidam e que acabam nessas situações de serem considerados suicidas indiretos. Agora vamos ao segundo tema, que é um texto pequeno, é mais uma mensagem do Espírito São Luís, que é o guia, o mentor da nação francesa, ou pelo menos o era quando esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi ditada ao Allan Kardec. E o Allan Kardec faz uma pergunta ao São Luís, que é: aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos. Podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? O Espírito de São Luís responde: esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e os sacrifícios a que se impõem contribuem para o bem-estar material do seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências desastrosas para o futuro. Aqui São Luís fala da questão do sofrimento. Eu costumo de falar, é uma frase muito conhecida: é inevitável a dor, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, nós é que escolhemos se continuamos a sofrer por algo que nos acontece. Não é? Podemos sofrer um acidente, recuperarmos psicologicamente daquele impacto e não continuarmos a sofrer com isso. Ou podemos guardar o trauma e continuar a sofrer durante meses e anos por causa desse acontecimento. E isto em relação a tudo na vida. Então, a dor é inevitável. Em qualquer momento ela pode bater à nossa porta, mas a situação de querermos continuar sofrendo com isso é sempre uma opção nossa. Ou seja, a maneira como lidamos com os acontecimentos e com os obstáculos é uma opção nossa. Devemos aprender com o sofrimento, ele tem lições para nos ensinar e podemos nós mesmos acabar por ser um exemplo de motivação, de resignação para as outras pessoas que nos rodeiam. Porque as pessoas, todos nós, sem exceção, acabamos por servir de influência para aqueles que nos rodeiam. Todos nós, seja no bem, seja no mal, acabamos por ser algum exemplo em certas e determinadas coisas. E então, nos casos de sofrimento, também nós podemos ser um exemplo de fé, de resignação, de boa vontade, de sabedoria, transmitindo às outras pessoas esperança, calma, não transmitindo
por exemplo, revolta e desespero, que é uma das coisas que mais acontece quando as pessoas passam por obstáculos, por situações difíceis, vem sempre a revolta, o desespero, as blasfémias, o acusar o mundo, o destino, Deus, as pessoas, seja quem for. Então nós podemos ser exemplo até mesmo nas situações mais difíceis. Eu lembro-me de um caso muito interessante que eu li, que é de um psicólogo, ele é muito conhecido mundialmente, é chamado de Viktor Frankl. E porquê é que a história dele é muito interessante? Ele escreveu isso nos seus livros. Ele sofreu nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele foi prisioneiro nos campos de concentração. E ele desenvolveu a sua teoria de vida e também na psicologia naquilo que ele vivenciou dentro do campo de concentração. As condições no campo de concentração são extremas. As pessoas morrem de fome, trabalham até perderem as forças, são submetidas a experiências horrorosas, são queimadas nos fornos, são testadas vírus e bactérias nas pessoas. Enfim, está documentado essas situações que aconteciam. Sofriam violência física. Mas o que é que Viktor Frankl se deu conta? Ele se deu conta, por exemplo, que até mesmo nas situações mais difíceis e mais extremas, as pessoas poderiam encontrar um motivo que fizesse significado para elas, que lhes fizesse ainda ser útil. Por exemplo, o Viktor Frankl assistiu a todas essas coisas. Assistiu a muitas pessoas ir até ao ponto da loucura. Outras desfalecer, outras perderem completamente a fé, outras se desesperarem. Mas ele viu, no caso dele e de outras pessoas, que mesmo passando por todas essas dores, todas essas situações difíceis, ainda encontraram um significado para a vida quando podiam auxiliar nas mais variadas coisas as pessoas que estavam à volta dele. Ainda podiam trazer esperança, ainda podiam trazer ânimo, ainda podiam carregar um amigo, por exemplo, ainda podiam dividir a própria comida. Talvez para muita gente isto pareça pouca coisa, mas para quem vive uma situação extrema dessas, isso são gestos que despertam a humanidade. Eles estavam a viver coisas desumanas, coisas totalmente frias, e no entanto havia ali pessoas que ainda traziam uma luz, uma réstia de humanidade, que ainda traziam esperança nos seus gestos, nas suas palavras, e ainda encontraram um significado para a vida, apesar de todo o sofrimento, apesar de todo o horror que viram ali, que assistiram. E muitas dessas pessoas até perderam a própria família, ficaram sem familiares vivos aqui no plano físico e, no entanto, não se desesperaram, não se revoltaram. Com certeza teve choque emocional, muita tristeza e, em alguns momentos, muita revolta, muita raiva, mas ainda assim não se deixaram dominar pelo sofrimento dos acontecimentos. Eles conseguiram estar acima do sofrimento, assim como Jesus conseguiu estar acima do sofrimento quando foi pregado na cruz, quando foi perseguido, quando foi caluniado, quando foi ofendido. Então, esse é o nosso papel também aqui na existência terrena, nos sobrepormos acima do sofrimento e acabarmos também por sermos uma força, uma luz para as outras pessoas que estão à nossa volta. Não é? Porque esse poder está dentro de nós. Nós somos Deus em ação. Eu constantemente repito isto e pode até ficar um pouco chato para vocês que ouçam, mas quanto mais nós interiorizarmos essa realidade, essa verdade, que nós somos Deus em ação, o poder divino está dentro de nós, vai ser muito mais difícil cairmos em situação de revolta, de desespero, de depreciação de nós mesmos, de falta de autoestima e outras situações. Nós vamos encontrar um motivo, uma luz forte para viver, porque nós somos Deus em ação. Isto é uma realidade. O próprio Jesus afirmou isso. Então não podemos esquecer isso. Que, por exemplo, o Viktor Frankl tornou-se um conhecido psicólogo, formou uma escola de psicologia, baseado em grande parte nessas experiências. Que a maior parte do sofrimento das pessoas vem porque muitas vezes elas não têm um objetivo na vida. Elas não têm um objetivo como se fosse uma missão, como se fosse algo que lhes tocasse profundamente, que lhes desse um valor, algo que lhes mova internamente, que traga aquela força. Ele encontrou isso e viu isso nas pessoas que ainda traziam alguma ajuda aos outros prisioneiros nos campos de concentração. E quando as pessoas não têm, ou não sabem, ou não sentem dentro de si aquilo que as pode mover, esse objetivo existencial, caem muitas vezes na depressão, no desespero, não encontram um rumo na vida, não sabem seguir um caminho, não sabem do que gostam ou do que gostariam de fazer. E muitas vezes não veem um significado superior para continuar a vida, principalmente este aspecto, com motivação. Porque muitas pessoas, a humanidade, muitas vezes vive quase como se fosse um robô, de forma mecânica em piloto automático. Então não encontram esta luz,
esta motivação, essa inspiração dentro delas para sobrepor-se aos acontecimentos do dia-a-dia e aos sofrimentos que elas vão apanhando na sua existência. Então elas são esmagadas, falando assim metaforicamente, elas são esmagadas pelo peso da existência, porque elas não têm um objetivo superior que lhes faça elevar acima do sofrimento. Então é isso que cada um de nós precisa de encontrar. E eu posso vos garantir que quem se identifica com o Espírito que nós somos, todos, sem exceção, Deus em ação, nós somos feitos à semelhança de Deus, com todo o poder divino em estado latente, em estado potencial. Só precisamos de desenvolver isso, né? Assim como Jesus, Sócrates, Buda, Confúcio e outros grandes mestres da espiritualidade fizeram. Eles nos ensinaram o caminho para fazer isso. Falo também de Pitágoras, por exemplo, Francisco de Assis, tem muitos outros que vieram até nós ao longo da humanidade. Mas quanto mais nos identificarmos com o Espírito, com a nossa própria divindade, nós estamos a nos elevar do plano terreno, do aqui, que é horizontal. O plano terreno é horizontal, é a evolução horizontal. O plano espiritual é a evolução na vertical, para cima. Então, quanto mais estivermos identificados com a nossa essência verdadeira, e estar identificado com a nossa essência verdadeira é estar identificado com Deus, com as qualidades divinas, e cada vez mais fazê-las saltar cá para fora, tornar mais evidente isso, soltar a nossa luz interior cá para fora, mais nos elevamos acima dos acontecimentos, dos desesperos, das dores e dos obstáculos terrenos. Então esse é algo que cada um tem que fazer por si mesmo. Eu não posso dar a você, nem ninguém pode dar isso a você. Eu posso apenas esclarecer ou orientar, mas só você pode libertar a luz que existe dentro de você, porque você é um Deus em ação, é um ser divino. Então é isso, procuremos também nós nos elevar acima do sofrimento, não nos deixar esmagar pelo sofrimento, e aí vem perder a fé, ficar sem esperança, cair no desânimo, cair na revolta, cair no desespero, não ver sentido na vida. Então precisamos nos elevar acima dessas coisas. Um dos aspectos mais importantes é você não somos o sofrimento que a vida nos trouxe. Entendeu? Muitas das vezes sofremos porque nos identificamos com esse sofrimento que aconteceu na nossa vida. Mas você não é as situações que aconteceram na sua vida. Você é a essência divina, é Deus em ação. Então você está acima disso. Você tem que estar acima dos acontecimentos. Você não é os acontecimentos. Você não é o acidente que aconteceu com você. Você não é o trauma que aconteceu com você. Você não é a situação infeliz que aconteceu com você. Então você precisa de reconhecer que você é Deus em ação. Está acima dessas coisas do plano terreno. E precisa se identificar com isso. Tá? Porque sofremos, na realidade, e verdadeiramente, quando nos identificamos com o sofrimento. Preste bem atenção ao que eu estou a dizer. Quando nos identificamos com o sofrimento, aí é que estamos a sofrer de verdade. Porque achamos que aquilo é nosso. O sofrimento é nosso. Não, o sofrimento não é seu. É apenas algo que você está passando. Tá? Então, esse é outro fator que prejudica bastante as pessoas, a humanidade como um todo. Elas identificam-se com o sofrimento que passam na sua existência. Tem que se elevar acima do sofrimento. Eu não sou o sofrimento. Eu sou Deus em ação. Eu estou acima disso. Muito importante essa mensagem. Mas eu queria falar uma situação, que é o seguinte. É sobre os telemóveis, os celulares, sobre os routers, sobre o Wi-Fi e como isso prejudica a nossa mente e também pode prejudicar o nosso período durante o sono. Porquê? O Wi-Fi da internet e também do celular, dos telemóveis, é vibração, é frequência. Essas frequências são invisíveis, nós não vemos, mas o nosso corpo sente, interfere com a nossa aura, com o nosso campo de energia, também interfere com o nosso pensamento, porque o nosso pensamento também é energia, também é frequência, também é vibração. E o que acontece? Os routers da internet, durante a noite ligados, interferem com o nosso ciclo do sono. Interfere com o nosso descanso. E então eu recomendo a todos que, quando forem dormir, desliguem o Wi-Fi no celular, no telemóvel e desliguem também no router, para que não interfira com o vosso sono, para que não haja interferência com o campo da vossa aura. E também tem outras situações, que é o seguinte. Muitas pessoas já estão conectadas ao celular, ao telemóvel, mentalmente. E significa o quê? Significa que trazem o conteúdo das coisas que viram durante o dia, no celular, no telemóvel, para o sono. E acabam por sonhar, acabam por ter um sono agitado. Tem também outra coisa. Espiritualmente, ficar com o telemóvel celular ligado
também pode haver influências espirituais que utilizam das frequências do celular para acessar a sua mente. Eu sei de um caso que eu vou contar aqui, foi contado por uma terapeuta, aconteceu com ela. Ela nunca deixava o celular na mesa de cabeceira. Esta é outra coisa. Não deixem o celular, o telemóvel, na mesa de cabeceira, ao nível da vossa cabeça, quando estão dormindo. Isso afeta as vossas ondas cerebrais. Mas eu vou contar este caso. Houve um dia que ela deixou o celular, o telemóvel, na mesa de cabeceira. Dormiu. E quando dormiu, o seu espírito se libertou do corpo físico. E ela foi alertada por uma situação. Havia entidades espirituais, espíritos mal intencionados, que conectaram a frequência do Wi-Fi, do celular, do telemóvel, à própria cabeça dela, à própria mente dela. Estava como a fazer um escaneamento do próprio pensamento. Aqueles seres, aquelas entidades negativas, estavam escaneando o que é que ela tinha na mente, o que é que ela vivia no dia-a-dia, o que é que ela pensava. Então, pessoal, entendam uma coisa. Nós não estamos aqui só no plano físico. Nós participamos em diversas dimensões espirituais. Tá? E os campos energéticos interferem a todo momento. O celular interfere nos nossos corpos espirituais, na nossa mente, na nossa aura. Tá? Então, para evitar situações dessas, essa terapeuta teve que ter ajuda espiritual dos guias, dos mentores, teve que fazer várias sessões e coisas, para poder se libertar dos efeitos que esse escaneamento que fizeram na cabeça dela, para poder se recuperar dessa situação. Então vejam, o celular e o telemóvel não têm apenas uma influência física, tem uma influência também espiritual que pode impactar as vossas vidas e pode ser bastante negativo para vocês. Então, a recomendação que eu faço e que a espiritualidade também passa é o seguinte: utilizem o celular, o telemóvel, apenas quando é necessário. Se precisarem dele para trabalhar, muito bem, utilizem. Se querem divertir um pouco o celular, vendo algum vídeo, um documentário, seja o que for, tudo bem, mas não utilizem o celular ou o telemóvel para perder tempo, porque isso afeta as vossas ondas cerebrais, o campo de energia, a aura, pode-os afetar bastante negativamente. Tem também a situação das mensagens subliminares, que muito do conteúdo da internet tem mensagens subliminares, e a sua mente subconsciente capta essas mensagens subliminares. Basicamente, há uma manipulação mental através do conteúdo da internet, direcionado para você. Você consome esses conteúdos da internet e não se apercebe que está sendo manipulado a um nível subconsciente. Então é muito importante utilizar só o celular e o telemóvel quando precisar, quando tiver utilidade para você. Senão vai fazer outras atividades. Pode meditar, orar, vai fazer caminhar, exercício físico, tem 1001 atividades. Você não precisa estar o dia todo no celular, no telemóvel. É nocivo para você. E principalmente durante o sono. Desliga o router, desliga as frequências, desliga o Wi-Fi no telemóvel, no celular, não coloca em modo de avião e tira o celular do quarto. Não deixe o celular no quarto. Deixe-o na sala, na cozinha, seja onde for, mas não deixe perto de você. Só para terminar, o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, finalmente conseguimos chegar ao final deste capítulo, um capítulo bastante extenso. E na próxima terça-feira vamos começar um capítulo inteiramente novo, que é o Cristo Consolador, com mensagens totalmente diferentes, com um conteúdo e mensagens diferentes. Vamos abordar outras coisas e ver o que é que os Espíritos nos trouxeram para nós acerca disso. E então, eu quero desejar a vocês uma boa semana. Gratidão por estarem aqui comigo, partilharem esse tempo do vosso dia. Até à próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.